Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Zacarias 3, versículo 8. Ontem falávamos sobre a didática de Deus em ensinar o seu povo. Parece que o encargo que o Senhor tem nos dado tem muito a ver como ser guiados como povo de Deus, mas não simplesmente de acordo com ensinamentos, digamos, doutrinários, que seria correto, mas de acordo com a soberania de Deus. É possível termos a doutrina correta, mas estarmos longe das intervenções de Deus. É possível crermos corretamente, mas não nos submetermos corretamente. É possível conhecermos para não obedecer. E isso é uma tragédia do nosso tempo. O tempo que nós estamos vivendo exige de nós mais profetas do que mestres. Deus sempre colocou profetas e mestres juntos. Mas quando o povo de Deus se desvia dos caminhos de Deus, ainda que doutrinariamente esteja correto, Deus precisa enviar profetas. As palavras dos profetas, às vezes, como em Jeremias, é um martelo ou uma marreta que esmiuça a penha, ou como fogo que queima a palha. Os dias que nós estamos vivendo, que Deus ajude para que os expositores da palavra não anulem o seu ministério por não quererem ser profetas. Nós precisamos do ministério profético nos dias que nós estamos vivendo. Às vezes eu tenho a sensação, depois de ouvir uma mensagem como essa, parece que Deus vai ter que matar algumas pessoas para a gente entender claramente o que Ele está falando conosco. Como morreram Ananias e Safira, porque eles foram levianos diante da santidade do Senhor. O que estávamos conversando depois de uma mensagem dessa, irmãos? O que falávamos pelo caminho entre o salão e o banheiro? Por que tanto riso, se Deus compartilha conosco a dor do seu coração? Campbell Morgan, um homem de Deus, falando sobre o sofrimento de Jó, ele disse que muitas vezes Deus interpreta a si mesmo, levando o seu servo a passar pelos sofrimentos, e que o sofrimento seria um meio de interpretar a dor do coração de Deus. Apesar de Jó ter passado por muitas provações, Deus chama ele de meu servo. E você vai encontrar que os profetas não eram inflamados, vamos dizer, pelo logos da palavra, ou conhecimento correto, ortodoxo, doutrinário da palavra. Eles eram inflamados pelo rema, ou pela palavra vivificada, e quase sempre, quando eles falavam, precedia o termo assim diz o Senhor, ou sentença do Senhor. Então aquilo era um peso que vinha do coração de Deus, como um meio de interpretar o zelo, o fogo, a angústia, o sofrimento de Deus pelo seu povo, que não entendia suas instâncias. De maneira que, às vezes, Deus tem que permitir a tribulação ao seu povo, a perseguição. Porque, às vezes, o contentamento, a saúde, a prosperidade se tornam os nossos maiores inimigos. Graças a Deus que estamos num país democrático e graças a Deus por todo o bem que Ele nos tem feito. Mas que isso não se torne um laço para nos distrairmos da santidade, do chamamento, do propósito de Deus. Porque assim foi com
com o seu povo no passado? Agradeço aqueles que leram o livro de Ageu de ontem para hoje. Esse versículo 8 de Zacarias é apenas um versículo, se você ler rapidamente. Mas se você penetrar no espírito da palavra por detrás do texto, lembre-se que quem está falando é um profeta. Quando você encontra a leitura por Esdras sobre a restauração da casa de Deus, Esdras era um escriba. Ele reajustou, recapitulou e organizou os 39 livros do Velho Testamento. Mas, no entanto, a sua veia era histórica e, em alguns sentidos, jornalística, no sentido de contar história, lidar com fatos. Quando chegamos ao capítulo 4 de Esdras, não precisa abrir, a casa de Deus parou. E segundo Esdras, a casa de Deus parou porque houve uma intervenção do rei pérsico e a casa ficou parada por pelo menos 16 anos. Quando você lê Esdras, você tem um pano de fundo histórico. Mas quando você lê Zacarias contando a mesma história, Zacarias vai além do relato histórico, vai além dos fatos visíveis e físicos, e ele penetra no mundo sobrenatural. Ele penetra no que está acontecendo além dos bastidores. E ele já não vai falar apenas de um rei, ele não vai falar apenas dos samaritanos se opondo à obra da edificação da casa de Deus. Ele não vai falar apenas da pobreza, que era também um obstáculo. E também não vai falar simplesmente dos mais velhos que tinham um problema de desânimo, porque eles viram a glória da casa do Senhor na época de Salomão, e agora, quando viram os fundamentos serem lançados no período de Zorobabel e Josué, eles ficaram um tanto entristecidos e de alguma forma desanimaram os mais novos. Às vezes os mais velhos se tornam o maior obstáculo à restauração da obra do Senhor, porque eles desanimam os mais novos, por causa de um idealismo. Mas quando nós vemos Zacarias falar, olhem comigo o capítulo 3 de Zacarias. Depois me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Você está vendo o contexto não do ponto de vista agora de um escriba ou de um mestre, mas você está vendo do ponto de vista de um profeta. E Zacarias foi enviado juntamente com Ageu, na cronologia, quando chegamos ao final do capítulo 4 de Esdras, quando a casa de Deus havia parado, e agora eles estão interpretando espiritualmente o que se passa no mundo espiritual, mas também as intenções e motivações do coração do povo. Duas coisas muito interessantes. Os profetas tiveram o privilégio santo de discernir o sobrenatural e de discernir a realidade da apostasia que estava assolando o seu povo. Em outras palavras, a mente e o espírito do povo. Quando ele olha o sobrenatural, Satanás havia se oposto. E que pena que muitas das vezes nós não conseguimos ver, pelos acontecimentos históricos, pelos fatos, de que existem potestades malignas trabalhando nos bastidores para barrar a obra de Deus. Paulo fala aos Tessalonicenses que queria que eles soubessem que ele tentou ir atrás deles não apenas uma vez, mas 2 vezes, porém, além dos acontecimentos físicos de oposição, ele diz: Satanás me barrou o caminho. Os coríntios trataram Paulo como leviano, porque ele tratava de ir e não ia. Mas Paulo diz que não ignorava os ardis de Satanás. E esse é o problema, às vezes nós ignoramos as artimanhas do inimigo. Muito de nós somos
digamos, mais tendente a ser escribas, gostamos da mestria, gostamos do ensinamento, gostamos das interpretações longas. Alguns não lêem mais a Bíblia, lêem as notas de rodapé das Bíblias e acham que estão lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Mas temos pouco peso diante de Deus, porque nós gastamos pouco tempo de joelhos, pouco tempo diante do Senhor. Precisamos de profetas em nosso tempo, talvez mais do que nunca antes. E quando Jeremias está falando, ele agora está mostrando Satanás que se opunha a Josué. Mas o Senhor disse a Satanás, verso 2: o Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor que escolhera Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ele é apenas um tição, assim como fora Isaías. Em outras palavras, em si mesmo Josué não era nada. Assim como disse Paulo, que ninguém é em si mesmo coisa alguma. Mas o Senhor escolhera Josué, e todo aquele que o Senhor escolher, certamente enfrentará as oposições terríveis de Satanás. E infelizmente as mais hostis são quando o próprio povo de Deus, por não entender o nível de batalha espiritual e por conhecer pouco o Senhor, também se torna um instrumento nas mãos do inimigo. Ninguém mais perseguiu os profetas do que o próprio povo de Deus no Velho Testamento. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Um homem que Deus levantou, mas que trajava com vestes de iniquidade. E é interessante que ele estava liderando o povo de Deus, juntamente com seu companheiro Zorobabel, que nós já vamos chegar em Ageu. Apesar de serem inadequados, a graça de Deus era com eles, o propósito persistente de Deus era com eles. Mas nem porque a graça era com eles e o propósito era com eles, isso anularia a responsabilidade humana de se consagrar. Às vezes estamos com a vida muito desordenadas, e porque a graça está fluindo, achamos que isso é a aprovação de Deus. Não. Deus usou uma mula, Ele pode usar qualquer circunstância, mas ainda assim nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fizeram a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus falou: muitos me dirão naquele dia, não poucos, que no nome do Senhor profetizaram, em nome do Senhor expulsaram o demônio e curaram pessoas, e o Senhor disse que nunca os conheceu. Ou seja, é possível que ainda que os dons não sejam removidos, isso não significa aprovação de Deus. Certamente Ele se importa muito mais com o que somos do que com o que fazemos. E tem muito mais peso a obra que Deus faz em nós do que a obra que nós fazemos a Ele sem Ele. E isso é um problema muito grande. É possível que nós precisamos ver não apenas os bastidores para ver o nível de batalha que nós estamos envolvidos, mas também que a graça e o discernimento espiritual nos mostram quanta iniquidade há no nosso ministério, na nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Eis que tenho feito que passe diante de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Esse seja o desejo do nosso coração. Os trajes da justiça e da santidade de Deus,
Como diz o Senhor em Apocalipse, a noiva que ela estava se trajando e costurando seus vestidos com linho finos, que fala da justiça e da santidade do Senhor. Disse eu: põe-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Mudança de mente. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e observar os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, tu, sumo sacerdote, e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Uma interpretação mais próxima do original diz que são homens que representam coisas que haviam de vir. São homens representativos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Ou seja, embora são homens de fato, num tempo cronologicamente estava sucedendo aquela realidade da restauração da casa, Deus usaria todo aquele pano de fundo histórico como representação de tudo aquilo que ele faria no Novo Testamento no tocante à restauração do seu testemunho. De maneira que as sementes da obra do Senhor plantada ali visavam o fruto do nosso tempo. E se quisermos conhecer mais profundamente a obra de Deus do nosso tempo, precisamos voltar como a um retrovisor que olha para trás e ver os caminhos que Deus traçou na história e aprendermos o que Ele plantou e os equívocos que o seu povo cometeu, para colhermos os frutos do nosso tempo e evitarmos os mesmos erros. Deus é um Deus que visa o fruto, nunca as folhas. Uma vez o irmão Dino conosco, compartilhando sobre a videira verdadeira, quando Jesus diz que Ele era a videira verdadeira e o Pai o agricultor, e que Ele cortava a vara que não dá fruto e podava a que dá fruto para que dê mais fruto ainda. E Ele fala: olha, se Deus, o nosso Pai é o agricultor e Jesus é a videira, e Satanás o que é? Ele é um agricultor, mas não da videira. Quem sabe de um pé de fumo, porque o agricultor do pé de fumo, ele vai cortar, digamos, o pimpolho por onde está indo a seiva das varas da árvore, para que não haja fruto, mas para que hajam folhas enormes. Toda a força da árvore vão para as folhas, não para o fruto. O Senhor é o contrário. Ele corta tudo que rouba o fruto, tudo que rouba a vida, para que haja fruto. Irmãos, quantas vezes Satanás está nos envolvendo com coisas muito boas, mas estamos como aquela figueira, quando Jesus veio de Betânia para Jerusalém, estava cheia de folhas, e o Senhor foi procurar fruto, e não achou, Ele amaldiçoou aquela figueira. Representava Israel, Jerusalém. Muito interessante que Marcos diz que não era tempo de frutos. Ora, se não era tempo de frutos, por que amaldiçoou, já que não tinha fruto? Porque no contexto da cultura dos antigos judeus, o Senhor esperava que houvesse o fruto que o peregrino possa comer, que é o fruto do inverno. Não é uma colheita abundante, mas no meio da tempestade do inverno, assolada pelas chuvas e ventos, o Senhor preservava, quando uma figueira era obediente e sujeita, frutos para o peregrino se alimentar no inverno. E aquela fome interpretava o que o Senhor esperava do seu povo. Nem sequer havia fruto do inverno, só havia folhas, e o Senhor amaldiçoou. A folha, ela serve para proteger o fruto e dar descanso ao peregrino. Pressupõe que onde há folhas deve haver fruto.
E se não há fruto, apesar de muitas folhas, então isso é uma profecia, uma pregação falsa de um estilo de vida, de uma árvore que representa o povo de Deus, mas que é uma Laodiceia apostatada. Irmãos, estamos inchados de orgulho de conhecimento, e inchados de tantas coisas, e onde estão os frutos? Quando Zacarias chega ao povo, esse povo voltou do cativeiro para Jerusalém. E você vai encontrar Zorobabel, um governador. E você vai encontrar Josué, um homem preparado para, os homens preparados para serem líderes. Mas em algum momento, eles se esfriaram espiritualmente. E quando chegamos no livro de Ageu, você tem a reclamação de Deus de que o povo diz que não veio ainda o tempo de construir a casa do Senhor. Temos uma democracia, onde a voz dos homens se sobrepõe à palavra de autoridade de Deus. Eles aprenderam isso lá em Babilônia, e agora estão querendo replicar o que eles aprenderam lá, onde nós temos liberdade de falar o que achamos que temos liberdade. E na casa de Deus você não tem nenhuma liberdade, a não ser a liberdade para não ter liberdade, para ser escravo da obediência do Senhor. Liberdade para ser livre do seu maior inimigo, do nosso maior inimigo que somos nós, para podermos servir o Senhor. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens que representam, que ilustram as coisas que devem acontecer no futuro, porque através de tudo que estão fazendo, esse é um caminho que o Senhor está pavimentando para que envie o seu servo, o renovo, que era o Messias. E quando nós pensamos nesses companheiros, estamos pensando numa obra de complementação. Ai do que estiver sozinho trabalhando na obra do Senhor. A história nos mostra que todos os que foram solitários em seu ministério trilharam para o caminho da perdição ministerial pelo orgulho, pelos equívocos de interpretação. O inimigo é muito sutil. Como dizia Spurgeon, Satanás considera o servo que Deus usa. Ele sempre vai espreitar, esquadrinhar e discernir onde estão nossas maiores fraquezas. Uma coisa é uma vida de solitude, isso é nobre. Assim nos ensinaram os puritanos, os místicos e os pais da espiritualidade. Jesus foi um homem de solitude. Quando ele saía do meio da multidão, da inquietação, e pelas madrugadas ele ia a sós a encontrar com seu pai. E ele também falou para nós: entra no teu quarto, fecha a tua porta, você sozinho. O teu pai que te vê em secreto vai te ouvir e te recompensar. Isso é uma vida de solitude, mas não uma vida de solidão. Ainda que no Velho Testamento os profetas viviam uma vida de alguma maneira de solidão, no Novo Testamento Deus trabalha em companhia. É a base do corpo de Cristo, uma base de companheirismo. Já não são ministérios em solidão, mas ministérios complementares de uns com os outros, para que haja equilíbrio, proteção e correção. Amém. E uma das tragédias do nosso tempo é o ministério individualista. E isso é terrível, irmãos. Quando a obra de Deus já não gira em torno de Cristo, mas em torno de homens que se tornaram estrelas. E as suas dádivas já não é o quebrantamento e a piedade, mas é o conhecimento e o seu talento natural de ter uma grande liderança, porém fraca por não reproduzir novos ministérios e não influenciar pessoas. Esses homens eram representativos. Encontramos Jeremias inflamado pela dor de um Deus que adverte o seu povo que o juízo virá. Mas esse povo mofa os profetas. Seu coração está em chamas porque ele viu
o fogo que ia arrasar Jerusalém, ele é lançado numa caverna para ser alimentado em pão e água, pão de angústia, porque os líderes de Israel não acreditavam nas profecias de Jeremias. Capítulo 7 de Jeremias, verso 4, diz que o povo gritava: templo do Senhor, templo do Senhor. Ou seja, o templo se tornou como um amuleto da sorte. A esperança já não estava em Deus, mas na casa de Deus. Só que a casa é para a presença de Deus e não para o povo. Mas quando Deus se foi, Ele permitiu que a casa fosse destruída, porque o que promovia a proteção da mão soberana de Deus sobre a casa e sobre o povo é para que a glória de Deus habitasse na sua casa. Mas uma vez que o povo inverteu os valores, no lugar de querer Deus, eles queriam a casa; no lugar de querer o Criador, eles queriam as criaturas; e no lugar de querer o abençoador, eles queriam a bênção. Mas que Deus ficasse fora, porque com sua santidade, com sua natureza, com sua soberana, Deus estava incomodando aquele povo que visava um reino na terra, não para a glória de Deus, mas para si mesmo, e se comparava com os demais reinos. Antes deles irem a uma Babilônia histórica e literal, eles já se tornaram uma Babilônia no seu coração, porque cada um queria fazer o que bem lhe parecia, e havia uma democracia de opiniões, e os seus profetas eram mofados de lado. Jeremias advertiu o cativeiro que viria, e também Ezequiel. Veio primeiro um cativeiro para a Síria, e dos que sobraram, as 2 tribos do sul, eles foram levados cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Esses profetas profetizaram antes da Babilônia, do cativeiro babilônico. Mas quando encontramos o povo 70 anos lá, um homem chamado Daniel, um príncipe de Deus, esquadrinhava as escrituras. E ele entendeu pelos rolos da profecia que o tempo que o Senhor falou que o cativeiro iria se cumprir havia chegado. Ele dobrava o seu joelho e orava, pelo menos, voltar o seu coração a Jerusalém pelo menos 3 vezes ao dia. Era um homem que estava em Babilônia, mas o seu coração estava em Jerusalém. Era um homem que sonhava com Jerusalém, porque o Deus de Israel habitava em Jerusalém. Quando você olha o capítulo 8 a 11 de Ezequiel, você vai ver que a glória de Deus se apartou da casa de Deus, e agora ele não pode ser mais chamado do Deus dos céus e Deus da terra, porque na terra os homens estavam governando e não mais Deus. Eles expulsaram a glória de Deus da casa de Deus. Eles colocaram um ídolo de idolatria na entrada da porta oriental, onde deveria entrar a glória de Deus. Não é assim nos nossos dias? Quando nós colocamos os nossos ídolos, e a Bíblia chama de ídolos de ciúme, quando colocamos as nossas preferências ministeriais, preferências por forma de liderança, por forma de congregação, de culto e de tantas outras coisas, já não nos submetemos à soberania do Senhor, mas queremos que as coisas sejam feitas à nossa própria maneira? Irmãos, o que adianta uma ortodoxia correta? O que adianta tudo estar em seu devido lugar, se a glória de Deus não estiver conosco? Você está satisfeito do jeito que as coisas estão? Vocês se lembram quando eu falei da crítica de Lloyd Jones às convenções de Keswick? Não é que ele não valorizava as contribuições dos irmãos da vida interior, mas o problema é quando isso se torna um fim em si mesmo. Gigantes espirituais que não têm compaixão dos perdidos e por isso não pregam o Evangelho. Talvez o povo que menos prega o Evangelho são aqueles que enfatizam a linha da vida interior, da santidade, como seguir a linha de Andrew Murray, e esqueceram que o Murray foi um grande missionário na África do Sul, e ele liderava uma missão muito grande. Tem um livro dele chamado O Problema das Nossas Missões. Que coisa terrível, que às vezes reproduzimos os ensinamentos desses homens,
mas esquecemos do fogo missionário que consumiu o coração desses homens. Isso prova que estamos em apostasia. Você pode ter lido todo o ensinamento do Atmani, mas se esquecer que houve época que ele distribuiu cerca de 3.000 folhetos evangelísticos por dia. Quantos anos você não dá um folheto evangelístico? Você pode falar de Hudson Taylor e se esquecer que ele foi um missionário que liderou uma frente forte para o interior da China com risco de vida. Você pode falar de William Carey ou Karen e esquecer que ele foi o pai das missões. Ou quem sabe falar dos Irmãos Unidos, mas esquecer que Anthony Groves, um dos pioneiros do movimento, se tornou um pai das missões contemporâneas. Muitos missionários enviados para a China entre os Irmãos Unidos. Você pode crer que o Lloyd Jones foi um grande expositor, mas se você conhecer a mulher dele, o que ela falou, você vai entender que para ela, ele era muito mais um homem de oração do que um expositor da palavra, e o cerne da sua palavra era evangelismo, assim como foi Spurgeon. Quantos não entendem como pode um calvinista Spurgeon ser alguém tão pregador do evangelho, uma vez que se crê que os que foram eleitos serão salvos? Alguns se tornam hipercalvinistas, não querem mais pregar o evangelho. E Spurgeon foi um calvinista inflamado pelo evangelho. E sabe o que ele diz? Eu rejeitaria ser um homem mestre que interpretasse os tesouros do desconhecido na palavra de Deus, a preferir que salvasse apenas uma só alma. Você está entendendo, irmãos? Que o seu ensinamento não presta para nada, se não tornar você um homem piedoso, de compaixão, de santidade e que ame as almas perdidas. Meu Deus! Vamos ao livro de Ageu. Capítulo 1. Talvez alguém argumente: eu não sou um evangelista. Mas você não precisa ser um evangelista para se comprometer com o evangelho. Você só precisa amar as pessoas. Se o evangelista mora em você, aquele que disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me enviou para evangelizar. E se você for cheio do espírito do evangelista, como você está cheio na cabeça de conhecimento, haverá compaixão em seu coração. E haverá mais oração pelos perdidos. Deus só teve um filho, diziam os puritanos, e fez dele um evangelista. Ageu capítulo 1, lembre-se, Ageu foi enviado junto com Zacarias, quando a casa de Deus foi interrompida, a sua construção, por 16 anos, e o povo parou. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. A quem veio a palavra? A Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitar de vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso caminho, o vosso passado,
Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. O Senhor se revela por Ageu como o Senhor dos Exércitos. Isso significa que ele estava furioso. E significa que, como um general, ele interpreta o contexto como um contexto de guerra. Quando nós discernimos um contexto de guerra, nós devemos nos comportar como um soldado. Foi assim que Paulo chamou Timóteo, como um soldado. E ele se revela como Senhor dos Exércitos pelo menos 12 vezes, num livro tão pequenininho de 2 capítulos. A palavra que Ageu está falando não é uma palavra dele. Não era uma palavra a partir do sentimento de Ageu, mas era a palavra de Deus ao coração desse homem que viu os céus abertos. E ele entendeu a interpretação de Deus. Em segundo lugar, a quem está sendo destinada a profecia? A Zorobabel, filho de Salatiel, que era o governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Antes que Deus fale ao seu povo, ele fala a liderança da sua casa, porque a situação do povo de Deus é a consequência do estilo de liderança da casa de Deus. Ele se reporta a Zorobabel pelo menos 7 vezes, e a 5 vezes a Josué. Ageu era um profeta que, segundo os historiadores, ele viu a glória da casa do Senhor no templo, no contexto de Salomão. Ele era um profeta mais velho, talvez com seus 80 ou até 90 anos. E Zacarias era um profeta novo. Deus juntou uma geração dos mais velhos com a geração do mais novo. E essa é uma obra maravilhosa, quando o Senhor está movendo a sabedoria dos mais velhos com a força e o vigor dos mais novos, que também estão sendo formados em sabedoria da voz da experiência. Mas é interessante que a sentença de Deus vem primeiro a liderança. E que pena que o nosso tempo hoje, muitos acreditam que não precisamos de liderança. Nós somos muitas das vezes de uma forma covarde, tanto ensinando como aprendendo essa heresia. Deus é um Deus de ordem, não de desordem. Se você é um rebelde, a liderança é um problema para você. Mas se você é alguém que ama a Deus, a liderança é uma bênção de Deus para você. A liderança enviada por Deus. Quando nós entendemos a questão da proteção, a submissão é uma bênção de Deus. Mas quando não entendemos a questão da submissão, achamos que a submissão é um problema. A questão não está na liderança. A questão não está na questão da submissão. A questão está o quanto não conhecemos a Deus. E por isso temos interpretações erradas aos princípios de Deus. Deus primeiro falou à liderança. Nós precisamos de homens nesses dias que falam a liderança. Porque o maior problema do nosso dia é a liderança. As redes da obra de Deus estão se rompendo, não por causa dos peixes menores, mas por causa dos peixes grandes que têm força e rompem as redes da unidade, da comunhão,
do companheirismo. Pastores que não se permitem ser pastoreados se tornam lobos. Como disse Paulo, olhai por vós e por todo o rebanho, mas primeiro olhem por vocês. Como ensinar a comunhão se os líderes não têm comunhão? Lobo anda solitário muitas das vezes. Ovelhas andam em rebanho. Eu me recordo que viajei cerca de 600 quilômetros para atender um grupo pequeno de irmãos que estavam começando a caminhar. E me lembrei que havia ali um irmão que há muitos anos acompanhou várias conferências. E eu procurei com 2 irmãos novos dessa cidade. E falei para ele que o Senhor abriu uma porta ali. E por tantos anos que ele vinha acompanhando as conferências, seria uma bênção muito grande se ele pudesse ter comunhão e servir os irmãos. Ele gastou muito tempo falando da biblioteca dele. E que estava estudando um livro há mais de 10 anos, um único livro da Bíblia. E já tinha lido ele também no hebraico, também no pensamento grego, também no latim, no inglês, um pouco de alemão, acho que até o esperanto. Parece que com as 8 línguas ele investigou. Sabia praticamente tudo. Mas no final, quando eu voltei ao assunto, ele disse para mim que não sentia liberdade em Deus de reunir com aqueles irmãos, ou com irmãos. Eles eram cordeirinhos, eram apenas irmãos que romperam com um movimento que eles não tinham liberdade para seguir, porque ali a palavra de Deus estava sendo anulada, e eles queriam ser ensinados. E eu saí dali com um senso de que aquele homem tinha cheiro de livros velhos, mofados e cheio de traças, mas não tinha cheiro de ovelha. E eu passei vários anos andando mais de 600 quilômetros para servir aqueles irmãos. E graças a Deus o Senhor frutificou ali. Muito sério essas coisas, irmãos. Eu temo que em nome da espiritualidade, alguns se apartam de pessoas simples que o Senhor esteja trazendo. Dizia um autor chamado Antônio Gilberto, um teólogo das Assembleias de Deus: quanto maior for a nossa intimidade com Deus, mais humildes seremos. Os galhos mais carregados de frutos são os que mais se abaixam. Se a sua espiritualidade te torna como alguém inacessível, como um querubim, então isso não é espiritualidade, isso é falsa espiritualidade. Nosso Senhor foi tão simples e cortês e nobre que Ele se rebaixou até as prostitutas, aos publicanos e às crianças. Restaurou a nobreza e a dignidade das mulheres que eram tão rebaixadas pelo judaísmo. Precisamos de pais espirituais que possam carregar as cargas e as dores daqueles que são filhos e passam por tribulação. Na hora da crise e da dor, nem sempre o púlpito nos ajuda, os joelhos nos ajudam. As cicatrizes nas costas de homens que andaram com Deus, às vezes falam mais alto do que suas mensagens. Quando encontramos João no livro do Apocalipse, ele não se revela como um apóstolo, mas ele fala irmão vosso, companheiro nas tribulações, no reino, no Espírito de Jesus Cristo. Companheiro. E esses 2 profetas profetizaram e se colocaram como companheiros. Eles exortaram Josué e Zorobabel, mas eles eram companheiros. Eles não eram como aqueles que lançam uma bomba no meio do povo, depois vão embora e salve-se quem puder. Em terceiro lugar, verso 2: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz. Agora, o Senhor não está falando assim, o meu povo diz. Não.
O Senhor falou o quê? Este povo diz. Às vezes a nossa desobediência chega a tal ponto que nós simplesmente se tornamos um povo. Mas um povo que Deus não pode falar, o meu povo. Porque nos parecemos muito mais com a nossa obstinação do que com a natureza de Deus. O que somos nós hoje? Um povo ou povo de Deus? Mas se somos povo de Deus, diz Ageu, falando pelo Senhor, esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Como pode? A voz do povo de Deus se sobrepôs à palavra de Deus. Naquela época, alguns interpretaram que, quem sabe, faltariam ainda 2 anos para o povo de fato ter vindo pelo mandato do rei Ciro. Eles deveriam ainda ficar na Babilônia, faltava quem sabe 2 anos, estariam ainda no ano 68 do cativeiro. Então eles vieram antes do tempo. E porque agora houve uma perseguição, uma oposição dos samaritanos, e depois, como esses líderes da restauração não aceitaram compartilhar o ministério com eles, assim como muitas vezes nós queremos unir todas as pessoas entre nós e achamos que o púlpito está livre para os filhos de Samaria, os misturados com os babilônicos, puderem usar a palavra. Josué e Zorobabel falou: não, vocês não vão ter liberdade conosco. Eles não aceitaram esse ecumenismo, essa mistura teológica, essa mistura de liderança. Eles conheciam muito bem o Senhor. E uma vez que eles não aceitaram essa mistura, então esses samaritanos escreveram cartas a um rei que se levantou, que não conhecera Zorobabel e nem o princípio do rei Ciro, e agora estimulou o rei a parar a obra do Senhor, da restauração, como se esse povo estivesse em rebeldia contra o rei. Foi decretado uma sentença que a obra deveria parar, e a obra parou por 16 anos. Agora o povo está desanimado. E que estranho é que o povo que entendeu que a circunstância era hostil, tanto pela pobreza, porque havia esterilidade e pobreza em Jerusalém. Em Babilônia você ganhava dinheiro, em Jerusalém não. E essa oposição religiosa e uma oposição política, eles aceitaram tudo isso. E agora o que eles falaram? Bom, certamente não veio ainda o tempo da casa do Senhor ser edificada. Ah, irmãos, eles fizeram como aqueles espias que foram ver a terra, e eles ressaltaram mais o gigante e as debilidades do que a glória da promessa de Deus. O Senhor já tinha falado: entre na terra, possua a terra, é boa, tem leite, tem mel, e vocês vão vencer os inimigos. Não, eles ressaltaram os inimigos e os problemas, e anularam a palavra e as promessas de Deus, e inflamaram o povo com espírito de incredulidade, e aquela geração inteira morreu lá no deserto. Agora nós encontramos alguns oráculos da desgraça, profetas do desânimo. Eles quadrinhavam as profecias, não como Daniel, que quando entendeu que o tempo do retorno havia chegado, Daniel passa a orar e depois a jejuar. Daniel não ousou diminuir a palavra de Deus. Daniel era um homem de Deus. E pela intercessão de Daniel, Deus desperta o espírito de Ciro. Ciro não falou como Nabucodonosor, que construiu aquela Babilônia com a força do seu braço para a sua glória, e por isso foi ferido pelo juízo de Deus. Mas Ciro falou: o Deus dos céus, Ele me colocou sobre as nações, porque Deus quer uma casa edificada em Jerusalém. Como é que Ciro, um rei pagão, descobriu isso? Porque haviam homens da palavra em Babilônia, e fizeram com que uma profecia, no livro de Isaías, você encontra isso no final do capítulo 44, ao início do 45 de Isaías,
Quando Deus chama de Ciro de meu pastor, meu servo, que restauraria e edificaria uma casa para Deus em Jerusalém, essa profecia chegou a Ciro, certamente. E Deus falou isso cerca de 150, 200 anos atrás, antes de Ciro. E agora, quando Ciro percebe isso, ele vê que Deus enriqueceu ele, o Deus soberano que intervém na história, colocou ele como maioral, não para que ele simplesmente fosse um grande Donald Trump do nosso tempo. Não, é porque Deus queria uma casa restaurada em Jerusalém. Agora, quem é, pois, do povo do Senhor que quer subir para restaurar, volte a Jerusalém. E, infelizmente, apesar desse decreto ser dado a todo o povo de Deus, apesar do rei Ciro ter uma perda na economia, uma perda de mão de obra, uma perda social, uma perda de gestão do seu gerenciamento de exército, ele abre mão de tudo, porque ele entende que tudo isso não é dele, é do Deus dos céus, que governa a terra. Irmãos, apesar de tudo isso, um remanescente, muito pequenininho, cerca de 50 mil pessoas, voltaram a Jerusalém. A maioria quis ganhar dinheiro, quis ter uma boa carreira, um bom nome, tanto religioso, como também uma carreira profissional, acadêmica, fartura, prosperidade e bem-estar nessa terra. Não é esses os dias que nós estamos vivendo? Aonde raramente encontramos homens se consagrando ao Senhor, porque eles estão queimando seus neurônios com o Egito, estão se tornando como príncipes do Egito, sabem tudo dessa terra e nada dos céus. Ou eles preferem a Babilônia, onde você não precisa estar debaixo de autoridade, onde você não precisa dos ditames da palavra de Deus, nem de compromisso, nem de santidade, você é livre. Se equivoca que haverá um dia do tribunal de Cristo. Capítulo 2 do livro de Esdras mostra a genealogia, a lista daqueles que largaram tudo pelo Senhor, e o nome de alguns não se encontraram ali. Assim são os nossos dias. Pessoas que às vezes estão em nosso meio, mas no seu coração e na sua mente eles estão em Babilônia. Os nobres não colocaram o seu coração a serviço do Senhor, como está no capítulo 3 de Neemias. Eles sabiam tudo, mas entre o céu e o inferno é um palmo, entre a cabeça e o coração. O que sabia na cabeça não desceu à profundeza do coração, por isso não tinha mudança de vida. Babilônia era um estado literal e hoje é um estado espiritual. Quanta confusão no nosso tempo. E confusão entre aqueles que estão falando da restauração do testemunho do Senhor. Uma das desgraças do nosso tempo é o povo fala muito. Quanto mais você andar com Deus, mais silencioso você se torna. Quanto mais você andar com Deus, mais indigno se sentirá de abrir essa palavra santa. Quanto menos se conhece o Senhor, mais opinião você tem. E você se mete onde não tem que se meter. Quantas interpretações equivocadas em nosso tempo. Esse povo diz, você não pode falar. Eu não posso falar. Na casa de Deus só um pode falar. O nosso Senhor. E o que nós falamos? Nós compartilhamos o que Ele fala. É a palavra santa de Deus que deve ser a autoridade máxima sobre nós. Nós achamos que podemos usar a palavra de Deus e na verdade é a palavra de Deus que usa os homens. Nós achamos que podemos manusear a palavra de Deus e é ela que manuseia os homens. É diferente. O irmão Ni diz que não é a escassez da palavra ou a ausência da visão o maior problema do nosso tempo, mas sim a ausência de homens que possam ser usados por Deus. Toda a falência e o fracasso do povo de Deus é exatamente por isso. Ageu está falando aos líderes. Ageu está falando ao povo
mas primeiramente aqueles que estão na liderança, porque o estado do povo é a consequência do estado da liderança, e a liderança falava: não vê ainda o tempo da casa de Deus ser restaurada. Oh, que paradoxo! Entre o que Deus diz e entre o que o povo diz, entre a casa de Deus e a vossa casa. A desgraça está nessa dicotomia, aonde a nossa casa deixou de ser a extensão da casa de Deus. Como ousamos falar: eu tenho que me distanciar da consagração, do serviço, para cuidar da minha casa. E aí a sua casa vai à ruína. Nós não sabemos cuidar nem dos cachorros, muito menos da nossa casa. Precisamos reconhecer que nenhum de nós fomos preparados, nem para casar, para ser maridos, esposa, filhos, cristãos, nada. Nós precisamos ser reeducados pelo poder da palavra santa de Deus. E o nosso modelo é o nosso Senhor, de marido, de filho obediente, de noivo, de homem. E o seu Espírito habita em nós, para nos encher de graça e de unção e nos ensinar a obediência em todas as coisas que devemos aprender a ser e fazer. Mas quando a gente fala: não veio o tempo, eu vou cuidar da minha casa, você está voltando para a Babilônia. Oh, irmãos, precisamos entender que a casa de Deus é uma só. E a casa de Deus é feita por nossas casas. Se a nossa casa não é a extensão da casa de Deus, ela é a extensão de quê? Se o Espírito Santo não é o Espírito que governa e lidera a nossa casa, qual Espírito está operando em nossa casa? Se a esfera da nossa casa não é a esfera do reino de Deus, então de que reino que é? Ou nós achamos que a casa de Deus é um lugar santo, num dia santo, para ouvir um homem santo? Não, irmãos. A casa de Deus é formada pelas nossas casas. Mas porque somos evasivos, fugimos da nossa responsabilidade. Então estamos cheios de opiniões. Eu não sinto assim, eu não penso assim, eu não acho assim, eu não me vejo assim. Que lástima que raramente encontramos irmãos falando: o Senhor fala assim. Cada vez mais, quando me perguntam as coisas, eu pergunto: o que diz a palavra? A pessoa fala: eu não sei. Então vamos ler. Depois eu pergunto de novo: e o que diz a palavra? Não, a palavra fala assim, mas eu queria saber o que você acha. Eu falei: mas como eu posso achar algo em contrariedade com a autoridade da palavra de Deus? Hoje as pessoas querem um guru para seguir. Elas aprenderam a seguir homens e não Deus, a seguir literatura e não a palavra santa de Deus. E quando Deus mata alguns homens ou leva alguns homens, elas querem outros para substituir esses homens. Moisés, suba o monte, nós vamos ficar aqui. Quando você voltar, você fala para nós: não, vá você. Quando Paulo fala: se as mulheres querem aprender alguma coisa, estejam caladas, não interrompam os ministros na casa do Senhor, mas perguntem em casa aos seus maridos. O que Paulo está visando ali? A restauração da responsabilidade do homem na sua casa, para que ele seja um homem de Deus e responda às suas esposas e seus filhos. É uma vergonha quando as mulheres vão falar com os líderes porque os seus maridos são negligentes. E que pena quando os líderes substituem os maridos porque eles respondem tudo. Não façam isso, não anulem os maridos das irmãs. Exorta os maridos. Tenham comunhão coletiva, a menos quando é uma comunhão geral. Mas esse ciclo vicioso de mentoria, isso é um equívoco. Hoje encontramos homens fracos, porque estão com essa praga na cabeça de que não vê o tempo de edificar a casa, e eles acham que eles têm liberdade de falar a opinião deles. Não. Quanta literatura, quantas mensagens representa esse povo, diz, essa democracia onde as pessoas têm liberdade de falar o que não está escrito e falar o que Deus não falou. E uma negligência de consagração. E agora, como uma espécie de depressão espiritual,
A fuga da responsabilidade é edificar a sua própria casa. Uma vez falei para um irmão que acordava às 4h30 da manhã, saía às 5 horas por aí de casa e chegava à noite. Ele trabalhava demasiado, era um homem reto, um pai de família, um caráter irrepreensível. Trabalhava numa financeira, numa empresa de empréstimo de dinheiro. Ele era um grande profissional, estava crescendo. E ele tinha dons maravilhosos. Mas ele era praticamente inútil na causa do Senhor. Um dia eu perguntei para ele: irmão, o que você acha de um homem preguiçoso? Que acorda à tarde, não trabalha direito, não provê a sua casa. E ele causa dano à sua família e causa dano à causa do Senhor. Pô, sei lá, parece que esse cara tem que morrer, né? Um preguiçoso, negligente da família e tal. Eu falei, E o que você acha de um homem demasiadamente trabalhador, que está fazendo os mesmos danos à família dele? Ele não tem tempo com a esposa, com seus filhos, ele não é um homem da palavra, nem de oração, e não exerce os seus dons na casa do Senhor. Esse homem sou eu. Falei, você não é melhor do que o preguiçoso. Como é a nossa tendência de ir para o extremo ou para o outro? Me entende, irmãos? Cada um está correndo a sua própria casa. Eles buscavam o cedro, que naquele período você encontrava apenas nas casas dos reis, dos príncipes. Mas eles queriam adornar a sua casa da melhor maneira possível. Eles não se contentavam facilmente com o que tinha. Assim como é esse espírito capitalista hoje, que nunca estamos satisfeitos com o que o Senhor nos dá. Nós estamos sempre reclamando e queremos algo mais. E trabalhamos como se a nossa cidadania, fosse aqui a nossa pátria e não a celestial. Como se as nossas raízes não devem se aprofundar em Cristo e no reino que vem, mas como se o Senhor não vai voltar. Então precisamos cravar raízes profundas aqui. Hoje cada um está correndo a sua própria casa. E a casa de Deus em muitos lugares está sendo abandonada. Às vezes achamos que podemos comprar a Deus com as nossas contribuições. Ou nós somos negligentes em nossas ofertas, em dízimos, aqueles que dão o dízimo como um princípio de mordomia. Ou alguns acham que isso é coisa do Velho Testamento e eles não têm nenhum compromisso com a causa do Senhor. Aqueles que contribuem, irmãos, Deus não está preocupado com o seu dinheiro. Deus está preocupado com você. De nada adianta a sua contribuição se ela não é a extensão da sua entrega. Deus quer que você se entregue. Não pode subornar a Deus, dar uma propina para um alívio de consciência. Não, Deus não quer suborno. Ele não precisa do seu dinheiro. Não veio o tempo de edificar a casa do Senhor. Por acaso não é esse o tempo que nós estamos vivendo? Onde nós encontramos poucas pessoas dispostas à consagração. Alguns acreditam que quem sabe quando ele se aposentar, tiver um ancião lá com seus cabelinhos brancos, ele possa ser útil por Deus. E quando você chegar a esse tempo, você já não serve para mais nada. Porque todo o tempo de construção de caráter espiritual, de maturidade espiritual já passou. O Senhor não quer essa dicotomia. Ele quer um homem integral, em todo o tempo servindo ao Senhor. Alguns são chamados para o ministério da palavra, o ministério itinerante. Mas não é isso que o Senhor está falando conosco. Ele quer que você honre o Senhor em cada lugar que Ele te colocar, e entender que se você é um mecânico, na verdade você é um sacerdote de Deus disfarçado de mecânico, enquanto você está embaixo dos seus carros trabalhando. Você é um sacerdote enquanto professor, ou enquanto dona de casa, ou enquanto um erudito, ou um médico, ou um acadêmico, ou um pedreiro. Você não tem que anular
a obra do Espírito Santo e o serviço de Deus em você 6 dias para tentar servir o Senhor em algumas horas da semana. Não. Não pense que a sua casa, o seu trabalho não faz parte da casa de Deus. Não. O Senhor nos quer numa missão integral. A melhor forma de trabalhar e fazer comida é com o Senhor. Qualquer trabalho. Lave roupa com Cristo. Faça tudo com Cristo. Ele entende de tudo. Tudo que você for fazer. Muitas coisas estão dando erradas, porque estamos fazendo sem o Mestre. A casa é tempo de habitardes vós em casa acabadas, enquanto esta minha casa permanece em ruínas. Irmãos, o tempo que nós estamos vivendo, a casa do Senhor tem estado em ruínas. Nós não podemos restringir a casa de Deus em reunião. Não simplesmente porque estamos reunindo, significa que a casa de Deus está sendo edificada. Quando eu era bem jovem, eu ouvi uma frase que alguém falou, que se andarmos com Deus, como povo de Deus, talvez a menor expressão da casa de Deus vai ser a reunião da igreja. Você imagina isso? Porque o operar da diversidade, dos dons, dos ministérios, da graça, da riqueza, das intervenções de Deus, é tão amplo, inexplicável e incontrolável, que assim como a glória do Senhor veio no Santo dos Santos, extrapolou e encheu toda a casa, ao ponto que o sacerdote tinha que sair para fora, Deus quer encher toda a sua casa. E Ele quer interferir em toda a nossa vida, em toda a nossa família. Dizia o Kemp Morgan que o Deus do universo quer ser o Deus da nossa casa. Até entendermos que precisamos muito mais do Espírito Santo para edificar a nossa casa como família dentro da nossa casa, extensão da casa de Deus, do que para exercitar os nossos dons e serviços quando nós estivermos reunidos. Quanto nós precisamos do Espírito Santo. Eu termino aqui, irmãos, nessa introdução. Precisamos de profetas nos nossos dias. Precisamos de profetas que tragam a sentença do coração do Senhor para não vivermos iludidos. Dizia W. Tozer, o povo de Deus não fala mentira. Não. O povo de Deus congrega e canta as mentiras. Me entende, irmãos? Nós cantamos muitas coisas que não têm de fato realidade com a nossa vida, porque nós confinamos o que é de Deus a esse momento da reunião, e a nossa vida está completamente desassociada de tudo isso, como esse povo que diz: não veio o tempo de edificar a casa do Senhor. Está muito bom só nos reunir e outros servem, nós não vamos servir. Precisamos de profetas. Precisamos de profetas que venham ajudar aqueles que estão edificando. Nós nos tornamos tão frios num sistema clerical, às vezes de liderança, que acreditamos assim: não, quando nós convidarmos eles vêm, e se a gente não convidar, os irmãos não vêm. Em outras palavras, você é a cabeça da igreja, porque naquela época quem enviava profetas era Deus. Nós podemos convidar irmãos, mas não torne isso algo profissional. Deus é soberano e deixa Ele ser Deus da igreja. Nós encontramos Deus enviando profetas, e quando a liderança está se apostatando, Deus não vai respeitar o seu protocolo de liderança, Ele vai te atropelar, porque Ele zela pela santidade da sua casa. Ninguém convidou Ageu, ninguém convidou Zacarias, mas eram homens de Deus. E aí vem agora essa necessidade da unção, porque às vezes recebemos falsos profetas e rejeitamos os profetas de Deus. Podemos estar andando com lobos que massageiam o nosso ego, a rejeitar os profetas que nos confrontam com a verdade.
Às vezes preferimos ser destruídos com elogio do que sermos salvos com a crítica da santidade de Deus. Nossos maiores inimigos são os que nos adulam e não aqueles que nos falam a verdade de frente. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. As coisas estão muito elitizadas, muito organizadas. Nós estamos voltando quase ao tempo das igrejas nacionalistas, onde não temos reis entre nós, mas os líderes são nossos reis, e o que eles falam é palavra de Deus. Não é verdade. Às vezes o que eles falam são apenas o que eles estão falando, porque estão em desarmonia com esse livro. Não ouça um homem que não ouça, que não escuta a Deus. Nós precisamos de Ageu e Zacarias, profetas às vezes mal educados, que às vezes nós não podemos ser muito educados. Eles vão quebrar esse protocolo da religiosidade. Segundo lugar, profetas que apresentam para nós a ira do coração de Deus. Certa vez Paul Washer foi chamado para falar dentro da Mackenzie, a cúpula da teologia presbiteriana. Paul Washer, ele é um reformado, mas muito mais do que um expositor, ele é um profeta. E arrumaram um grande problema, porque quando ele foi falar, ele está falando para os formando em teologia, e a sua primeira frase foi: eu sei que muitos de vocês que estão aqui vão para o inferno, porque nunca nasceram de novo. Oh, como? Ele está falando para os teólogos? Sim, mas são teólogos acadêmicos, profissionais e não profetas. Muitos não nasceram de novo, irmãos. Se você não tem repúdio ao pecado, se você está tranquilo com a sua situação hoje, vá diante de Deus, pode ser que você nunca nasceu de novo. Você é filho de cristão, mas é um filho do diabo. Se o fogo da santidade de Deus não arde o seu coração, se você não tem desejo de conhecer o Senhor, se você ama mais a diversão do que a palavra de Deus, ou se aqueles que abram essa palavra acham que são dignos de abrir essa palavra. Só falsos líderes pensam assim. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Onde estão as lágrimas? Esse mesmo Paul Washer falou: que pena que muitos dos pastores hoje gastam apenas 1 hora estudando a palavra. 1 hora? Ele falou: tinha que ser 6, 8. Mas infelizmente muitos hoje não estudam a palavra, não lêem a palavra e não estão de joelhos diante do Senhor. Deus está nos chamando de volta, antes que o cálice da sua ira transborde sobre nós. Porque o juízo da casa de Deus, o juízo de Deus começa primeiro pela sua casa. E nós não queremos ser empecilhos do avivamento de Deus nesse tempo. Estamos no livro de Ageu, irmãos, porque é uma mensagem enviada a um remanescente que saiu de Babilônia para a volta a Jerusalém, para a restauração do testemunho do Senhor, mas que eles se acomodaram, se tornaram frios, se tornaram avessos e indiferentes ao clamor do coração de Deus, e cada um estava buscando edificar a sua própria casa. A casa aqui é casa literal, mas me permita uma aplicação e eu termino aqui. Às vezes essa casa pode ser o seu grupo que você reúne. Você acha que você está bem reunindo onde você está, e alguns líderes estão satisfeitos com a sua assembleia, mas você tem contentamento no seu coração e você não está ardendo pela restauração do testemunho de Deus na cidade. Talvez os maiores impedimentos da restauração da unidade não seja o diabo, seja a ambição de líderes controladores e abusivos. E enquanto eles estiverem na frente, muitos irmãos não poderão caminhar juntos. Quando você encontra a restauração dos muros da cidade do Senhor, em Neemias 3, a primeira porta que tem que restaurar é a porta das ovelhas, que fala do senhorio de Jesus e Ele como Salvador, por onde as ovelhas passam, tem comunhão, serviço e unidade. Muitos irmãos não podem ter comunhão, porque tem uma outra porta que foi colocada ali, a porta da guarda. No livro de Neemias, no capítulo 3, a última porta é a porta da inspeção, a porta da liderança,
Há uma inversão hoje quando os líderes são muito fortes. Nos muros de Jerusalém, por Neemias, eles estão em último lugar, não em primeiro lugar. Cristo tem que estar em primeiro lugar. A porta da comunhão e do serviço tem que estar em primeiro lugar. Oh, irmãos, às vezes nós estamos satisfeitos com as nossas casas e as nossas assembleias deixaram de ser a casa de Deus, se tornaram só as nossas casas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Ao leão de Judá.